Pronto, agora o que a gente vai estudar seria razão. Eu coloquei o título Razão de Proporcionalidade porque, olha só, o significado de razão é uma fração, tá? Fração é o quê? É uma divisão entre dois números, e números são chamados de grandezas. Então, essas grandezas, que são esses números na fração, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou simplesmente não haver proporção. Então, a razão tem tudo a ver com proporcionalidade. Por isso que eu coloquei razão de proporcionalidade, o título, tá? Então, vamos ver. Razão é uma fração. Fração é uma divisão entre dois números. Grandezas são números. Aí, vamos ver um exemplo. Em um concurso com 240 alunos, tem 120 vagas. Então, olha só, um concurso com 240 candidatos tem 120 vagas. Qual a razão entre? Quando fala a palavra razão entre, você já sabe que é uma fração. O numerador da fração vai ser o primeiro número depois que ela falar a palavra razão. E o denominador vai ser o segundo número. Então, vamos ver. A razão entre o número de candidatos, esse vai ficar em cima, porque falou primeiro, 240 candidatos, e o número de vagas. O número de vagas falou em segundo lugar. Então, a gente procura lá qual é o número de vagas no texto e coloca em segundo lugar no denominador. Então, a gente já descobriu qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Só que é o seguinte, se você for procurar nas alternativas, essa fração não vai estar lá. Por quê? Porque é obrigado a simplificar. Portanto, quem ainda não sabe simplificar frações, tem lá no vídeo, lá no nosso Classroom, lá no começo, no primeiro roteiro do Classroom, tem o link de um vídeo simplificação de frações, tá? Qualquer coisa também pode me perguntar que a gente faz de novo. Então, vamos simplificar? Esse zero de cima corta com zero de baixo. Ó, copiei de novo a fração aqui e cortou. Agora ficou 24 e 12. Dá por 2, né? Primeiro número primo é o 2. Vamos ver se os 2 dá por 2? Dá. Então, 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. Ainda dá por 2. Os 2 ainda dá por 2. 12 por 2, não, agora descobrimos que dá por 6. Aqui a gente colocou 6 para ir mais rápido, ó. Porque 12, gente, é a tabuada do 6. E o 6 também, né? 12 divide por 6. Então, 12 por 6 dá 2. 6 por ele mesmo dá 1. Então, a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é 2 sobre 1. Ou seja, 2. Né? O que a gente pode concluir? Para cada 2 candidatos, tem uma vaga, né? A média é essa, né? Para cada 2 candidatos, a gente teria uma vaga nesse concurso. Por quê? Porque a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é 2 para 1. Como esse aqui corresponde ao número de candidatos, para cada 2 candidatos, temos uma vaga. A competição seria essa, né? Outro exemplo. No jogo de basquete, com 15 arremessos à cesta, né? Cláudia acertou 9, então de 15 ela acertou 9. Qual é a razão entre o número de acertos e o número de arremessos? Vamos ver o que ela falou aqui. Qual é a razão entre? Quem é que vai primeiro? Número de acertos. Quantos foram? 9. E o número de arremessos? 15. Então vamos simplificar. Primeiro número primo, 2. Não dá por 2 nenhum deles. Segundo número primo, 3. 9 divide por 3 e 15 divide por 3. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Os dois números são primos, então não tem mais simplificação. 3 quintos. O número de baixo significa o total de arremessos. Para cada 5 arremessos, ela acertou 3. Né? Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Outro exemplo aqui. Jogo de futebol da escola. Total de faltas, 15. Total de gols, 12. Olha só. Então, para cada 15 faltas, teve 12 gols. Olha só. Então, vamos ver a razão entre aí, ó. A razão entre o número de gols e o total de faltas. Número de gols falou primeiro, vai em cima. Total de faltas falou em segundo, vai embaixo. 12, 15.
12 divide por 2, mas o 15 não. 12 divide por 3 e o 15 também. Então, vamos simplificar por 3. 12 por 3 dá 4. 15 por 3 dá 5. Beleza? O que a gente pode concluir? Para cada... O número de baixo é o número de faltas, né? Para cada 5 faltas, 4 foram gols. Tá, gente? Isso que a gente pode concluir. Continuando aqui nossos exemplos. Aí a gente tem o seguinte. Quando duas grandezas têm a mesma razão. Então, agora nós vamos ver a razão entre duas grandezas, né? A gente já estava vendo entre duas grandezas. Mas agora a gente vai ver na mesma grandeza a razão. Por exemplo, quer ver, ó? Por quê? Porque quando duas grandezas têm a mesma razão, essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos ver como é que funciona isso. Olha o exemplo aqui de um churrasco, tá? No churrasco nós temos número de convidados e o total de carne que você vai ter que comprar. 50 convidados, eu tenho que comprar 10 quilos de carne. Se eu tiver 100 convidados, 20 quilos de carne. 150 convidados, 30 quilos de carne. Então vamos ver o que ele está perguntando aqui. Quais são as grandezas envolvidas? Grandezas são números. Bom, esses números são envolvidos esses e esses. Esses aqui estão relacionados ao número de candidatos. E essas outras grandezas aqui, total de carnes em quilograma. Segunda pergunta. Compare a razão entre, atenção, o número de convidados, então a razão entre o número de convidados apenas, ó, e relacione, então nós vamos relacionar a razão entre o número de convidados. Relacione com a razão entre o número de quilos de carne. Então, ele quer que você calcule a razão, não é agora a razão entre convidados e a carne, não é isso, ó. Razão entre o número de convidados não é entre a carne, não é. Ele quer que relacione a razão entre o número de convidados e relacionar essa razão com a razão, com a outra razão, que é a razão do total de quilos de carne. Qual é a razão que eu posso tirar do número de convidados? 50 sobre 100 seria uma razão. Ela se relaciona com qual? Com 10 sobre 20. Agora, se eu pegar 100 e 150, vai se relacionar com quem? Dos 20 e 30. Vamos pegar primeiro essa aqui, 50 e 100. Então, montei uma razão, 50 sobre 100, somente entre o número de convidados. Tá? Número de convidados, número de convidados. Agora, estou vou relacionar com outra grandeza, agora é outra grandeza. Mas é uma razão, os dois números pertencem a outra grandeza, que é o número de quilos de carne. 50 sobre 100 está relacionado a 10 sobre 20. Vamos ver quanto que dá essa razão 50 sobre 100? Tenho que simplificar. Copiei aqui de novo, esse zero corta com esse. Sobrou 5 décimos. 5 décimos dá para dividir por 5, não é isso? Não dá por 2 nem por 3. 5 por ele mesmo dá 1. 10 por 5 dá 2. Então, a razão entre o número de convidados é 1/2. Agora, vamos ver a correspondente em total de quilos de carne. 10 sobre 20. Se eu cortar os zeros, já vai dar direto 1/2. O que eu posso concluir aqui? Essas duas razões são iguais. As razões entre os números de convidados, relacionando com as razões entre o número de quilos de carne, são iguais. Vamos fazer de novo com esse outro total aqui, ó. Vamos pegar 100 e 150, pegar essa razão aqui, ó, entre o número de convidados, 100 e 150. Vamos relacionar a outra razão entre o número de carnes, mas relacionada a este número de convidados, vai dar 20 e 30. Então, vamos simplificar as duas e verificar se são iguais entre elas, tá? Essa é igual a essa. Vamos ver se essas duas são iguais. Corta o zero de cima com o zero de baixo. 10 e 15 simplifica por 5. 10 por 5 dá 2. 15 por 5 dá 3. Então, vamos ver a outra agora.
esse 0 corta com esse, olha só, 2/3 são iguais também. Então, qualquer razão que a gente pegue entre o número de convidados vai ser igual à razão relacionada a ela ao número de quilos de carne. Então, a gente pode afirmar que as razões são iguais dessas duas grandezas. Então, como as razões são iguais, então as grandezas são diretamente proporcionais. A gente percebe também, ó, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, essas aqui e essa outra aqui relacionada a outra coisa, uma aumenta, está aumentando, a outra aumenta também. Isso é um detalhe muito importante sobre grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver o que acontece quando as grandezas não são diretamente proporcionais. Aí é lógico, ela vai ser inversamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, as razões são iguais, as razões entre as duas grandezas são iguais. Então a gente pode concluir que quando elas são inversamente proporcionais, né, as razões entre as duas grandezas são inversas. Vamos ver como é que acontece isso? Vamos ver. Exemplo. Uma escola tem 48 livros para distribuir entre os vencedores de uma gincana. Então vai ter uma gincana na escola e os vencedores vão ganhar 48 livros. Distribuir entre os diversos vencedores. Bom, aqui está o número de vencedores, primeira grandeza. Segunda grandeza, número de livros que cada vencedor vai ganhar, por vencedor. Número de livros por vencedor. Então vamos ver. Se o total dessa gincana, se no final tiver 2 vencedores, se tem 48 livros, cada um vai ganhar 24. Se no final da gincana tiver 4 vencedores, empate, né, de 4, cada um vai ter que ganhar 12, porque eu só tenho 48 livros. Se tiver 6 vencedores, ora, 48 por 6, cada um só vai ganhar 8. Percebam que essa grandeza aumenta, que é o número de vencedores, enquanto que a outra diminui, que é o número de livros por vencedor. Tá com cara já de ser inversamente proporcionais. Mas vamos fazer aquele teste, né? Como é que faz o teste? A gente coloca uma sobre a outra, aqui 2 sobre 4, e a relacionada a ela na outra grandeza, 24 sobre 12. 24 sobre 12. Vamos simplificar. Se forem iguais, elas são diretamente proporcionais. Mas como ela está parecendo inversa, vamos ver o que vai acontecer. Bom, 2 por 4 só posso simplificar por 2. 2 quartos dividido por 2. Divide tudo por 2. 2 por ele mesmo dá 1. 4 por 2 dá 2. Pronto, deu 1 meio. Vamos ver a correspondente dela da outra grandeza. 24 dozeavos dá por 12. Lógico, 24 é múltiplo de 12, gente. 24 por 12 dá 2. 12 por ele mesmo dá 1. O que aconteceu com as duas, com a razão entre as duas grandezas? Uma é o inverso da outra. 1 em cima e 2 embaixo, 1 meio. E aqui é o 2 em cima e 1 embaixo, 2 sobre 1. Então, quando as razões são inversamente proporcionais, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a razão entre elas são inversas, tá? São invertidas, não são iguais, são inversas. Vamos pegar o outro parzinho de razão, porque se o outro não der, aí não podemos afirmar mais. Tem que funcionar para todos. 4 sextos se relaciona com 12 oitavos na outra grandeza. Vamos simplificar então. 4 sextos e 12 oitavos. 4 sextos dá por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Já está irredutível, tá? 2 números primos, não tem mais jogo. Agora pegar o 12 oitavos. Dá para simplificar por 4. Os dois dão por 4. Olha, quem não conseguir descobrir que dá por 4, vai por 2 e depois por 2 novamente, até ficar irredutível, que o resultado dá o mesmo, tá? 12 por 4 dá 3. 8 por 4 dá 2. 3 meios. E a primeira razão, 2/3 são inversamente proporcionais mesmo. Então, o número de vencedores e o número de livros por vencedor são duas grandezas inversamente proporcionais. Elas trabalham invertidas. Quando uma aumenta, a outra diminui.
né? Quanto mais vencedores eu tiver, menos livros cada um vai ganhar. Então, a conclusão que eu chego é que as razões são inversas, então as grandezas são inversamente proporcionais. Só isso, gente. Espero que vocês tenham ajudado vocês em razão de proporcionalidade. Beijos, até a próxima.